AS.NET MVC e nesta videoaula vamos modificar o nosso controlador para que ele possa obter os dados da nossa base de dados e apresentar esses dados na nossa view que criámos na última videoaula. Portanto, como pré-requisitos nesta aula já tem que ter então a model, a Lugueres model criado, a nossa view index criada e a nossa base de dados configurada. Portanto, o que vamos fazer? Vamos ligar o nosso controlador à base de dados, vamos obter os dados com o Entity Framework e vamos enviar esses dados para a nossa view. Portanto, agora vamos aqui fazer então, vamos até ao nosso código, vamos até ao nosso controlador. E então, nós estamos aqui a retornar no nosso index, vou só pôr isto aqui um bocadinho maior. No nosso index estamos a criar a nossa view, só que não estamos a enviar nada. Portanto, temos agora que enviar aqui. Portanto, neste momento estamos a retornar a nossa view, estamos a criar a nossa view, só que não estamos a enviar nada. Então, temos que mandar o nosso código, temos que, da nosso model. Então, vamos aqui, o que vamos fazer? Vamos criar, vamos ter que ligar então com o banco. O que é que nós utilizamos para ligar ao banco? Criámos para ligar a nossa base de dados. O que é que nós fizemos? Criámos a nossa classe Application DB Context. Então vamos aqui criar um construtor. Aqui, setor, desculpa lá, setor. Vamos criar então aqui um construtor para este controlador e dentro desse construtor vamos aqui utilizar a nossa classe Application DB Context, que é a nossa classe que faz ligação à nossa base de dados, e vou criar aqui uma variável que vai ser esses dados que a gente vai obter. Portanto, e agora vou pôr aqui underscore db igual a db. Portanto, e temos aqui então a ligação deste nosso controlador à nossa base de dados. Só vou aqui então tenho que criar, para isto não dar erro, tenho que fazer aqui criar a minha variável application db. Portanto, e tenho aqui então a ligação do meu controlador à minha base de dados. E agora, quando eu retorno a minha view, eu quero lhe passar como parâmetro os dados que eu vou buscar à minha base de dados. Portanto, eu vou aqui criar uma variável, a number, vou aqui só alterar, vou chamar alugueres, e agora vou-lhe aqui colocar alugueres model, tenho que aqui só fazer alt enter para que isto, para importar aqui os meus modelos, e vou-lhe dizer que vou buscar a tabela alugueres dos dados que vêm da minha base de dados e quero passar isto para uma lista, to list. Pronto, e agora vou-lhe passar esta variável para a minha view, alugueres. E então, sendo assim, quando eu crio a minha view, os dados da tabela alugueres são passados para a view e vão ser visualizados nessa página. Portanto, temos aqui, são estas alterações que eu tenho que fazer ao meu controlador para que ele possa ir buscar os dados à base de dados e passá-los, esses dados, para a minha view. Portanto, eu agora posso salvar isto, fecheiro, salvar tudo. Vamos correr e vamos ver se já conseguimos visualizar os dados que estão dentro da tabela alugueres, que eu vou só aqui abrir novamente. Vemos os dados que eu tinha criado dentro da minha tabela alugueres que fizemos na última aula. Então, está aqui.
Como veem, nós temos aqui na tabela alugueres estes dados e é estes dados que eu pretendo visualizar na minha view alugueres. Portanto, vou agora correr a minha aplicação e ver então se eu consigo nesta página que eu criei, nesta view que eu criei para visualizar os meus dados da minha tabela aluguer, se eu consigo já visualizá-los. Vou aqui correr a minha aplicação. É só aguardar um bocadinho. É só aguardar. Demora um bocadinho. Tá lá. Aqui já a nossa aplicação aberta, o nosso site. Portanto, temos aqui, estamos no Home. Se eu passar para alugueres, o previsto é então que tenha ido buscar os nossos dados à nossa base de dados MySQL, à nossa tabela alugueres. Como veem, temos aqui então os nossos dados que inserimos ao bocado. Portanto, temos aqui podemos aqui formatar para não aparecer, só queremos a data, não a hora, podemos aqui melhorar as formatações, mas como veem, já temos aqui a nossa tabela que vamos buscar ao Bootstrap, que tem então os nossos 4 registros que criámos na nossa tabela. Portanto, nesta videoaula, criámos então, vou só aqui parar, para não estar a dar erro, criámos então o nosso controlador. Portanto, criámos aqui, chamamos a nossa classe Application DB Context, que é a classe que nos permite então fazer a ligação da nossa aplicação à nossa base de dados. Criámos aqui uma variável privada, portanto, uma variável, portanto, falta aqui por colocar private, portanto, eu quero que ela só seja utilizada nesta classe, portanto, o underscore normalmente é o que a gente utiliza quando é uma variável do tipo privada. Esta variável é do tipo application DB context, portanto, vai ter acesso à nossa base de dados, onde pode ir buscar os dados, inserir, listar, e neste caso eu apenas quero ir buscar os dados que estão na tabela alugueres e passar essas tabelas para a minha view. Portanto, é isto que estamos a fazer no nosso controlador, que é aceder à nossa base de dados utilizando a classe Application DB Context, que está então registada na nossa, portanto, aqui no nossa, através da nossa Connection Strings e no nosso Program CS, vai buscar então os dados à nossa base de dados MySQL e vai passá-los então para a nossa view de alugueres e vai preencher esta tabela. Portanto, é isso, e desta maneira conseguimos listar os dados que estavam na nossa tabela alugueres. Portanto, temos aqui então a parte de listar feita nesta videoaula.